começo com a professora de Demografia e chefe do Departamento de Saúde Global e População na Faculdade de Saúde Pública de Harvard, além de diretora do Programa de Estudos Brasileiros do David Rockefeller Center for Latin American Studies e ainda é integrante do Comitê Científico do NCPI. Seja muitíssimo bem-vinda, Márcia Castro. Ótimo dia para você. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, a gente volta a falar já, porque também compondo esse nosso painel aqui temos o professor emérito de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, ele que já realizou extensas pesquisas em diversos estados brasileiros, atuando como pesquisador e consultor em mais de 40 países, assessorando a Organização Mundial da Saúde e Unicef. O César Victor gravou a participação dele, a apresentação dele para a gente, mas já vai estar ao vivo aqui na sequência, com um debate com todos os nossos especialistas aqui do nosso painel. Eu sigo apresentando os nossos convidados, eu convido ele que também, desde 2017, é representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, a Unicef, e antes já representou a entidade em vários países, é especialista em planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas sociais para a realização efetiva dos direitos das crianças e dos adolescentes. Com vocês, Florence Bauer. Florence, bom dia para você. Ela vai aparecer aqui com a gente já. É o Naércio, na verdade. Naércio, vem pra cá. Vem pra cá, senta aqui do nosso lado. Foi só uma confusão de currículos, são muitos currículos, é muita gente para chamar. Obrigada, Naércio, bem-vindo. A gente se fala já. Pode sentar, fique à vontade. Agora a gente convida o professor titular da Cátedra Ruth Cardoso, no INSPER, professor associado da FEA USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico, além de coordenador do Comitê Científico do NCPI. Agora sim, atualizado o currículo, o Naércio Menezes Filho, que está aqui com a gente. Naércio, mais uma vez, então, bem-vindo. Vamos seguir aqui para a gente mostrar, né, os nossos participantes, os nossos convidados. Eu passei para vocês o currículo da Florence Bauer. Agora sim, ela aparece aqui com a gente no nosso telão para dar as boas-vindas para você aqui de manhã. Florence, bom dia. Oi, bom dia, é um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Bom, eu vou ter o privilégio de fazer a mediação aqui dessa nossa conversa, desse nosso debate, desse encontro de super especialistas abordando esse assunto extremamente relevante. Vamos lá, então, vou tomar meu assento aqui, câmera me acompanhe. Vamos lá, que nesse painel a gente vai apresentar uma visão geral, um panorama de como a pandemia impactou as crianças na primeira infância, suas famílias e a sociedade como um todo. E, é claro, a gente vai discutir diferentes perspectivas que possam inspirar a gestão pública. Durante essa nossa conversa com os nossos convidados, vocês podem enviar suas perguntas, lembra, pelo chat que eu falei. Aí, no final, a gente seleciona algumas delas e faz um debate aqui ao vivo com os nossos especialistas. Para a gente começar a nossa conversa, eu passo a palavra para a Márcia Castro. Márcia, você vai ter 15 minutinhos para falar com a gente e já a gente volta para debater aqui. A palavra é sua. Tá, obrigada. Eu queria saber se os slides vão ser projetados. Vão sim, Márcia. Você pode ficar à vontade para falar. Já estão aparecendo na tela os seus slides. Então eu vou dar um panorama sobre várias questões ligadas ao nascer e o crescer na pandemia. Todos esses temas que eu vou abordar, na verdade, eles têm uma interseção, e em cada um deles eu vou tentar abordar questões que a gente já consegue medir os efeitos, algumas que a gente ainda vai observar os efeitos, mas já há algumas simulações. Eu vou falar um pouco das desigualdades, porque, na verdade, as desigualdades atuam em todas essas questões, como o Preto Zezé acabou de falar, quer dizer, essas desigualdades, elas se acumulam, elas acabam contribuindo para agravar o problema e elas são pioradas em função do problema. E essa é a essência do conceito de sindemia, que a gente precisa falar mais sobre ele. E eu vou falar um pouquinho, eu vou terminar falando um pouquinho sobre a implicação de tudo isso para o capital humano. Bom, a primeira questão sobre o nascer, né? Então eu quero começar com as estatísticas que realmente são extremamente preocupantes de mortalidade entre as grávidas que contraíram Covid. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil tem a maior mortalidade entre grávidas dentre os países das Américas. Essa mortalidade se concentra principalmente no segundo e no terceiro trimestre, como vocês podem ver nesses gráficos que foram produzidos pelo Observatório da Fiocruz.
Nós fizemos uma análise ano passado, bem no comecinho, e chamou a atenção essa alta mortalidade, e na época a gente questionava se o Brasil realmente era diferente dos outros países, ou se os outros países não estavam medindo grávidas como um grupo vulnerável, um grupo de risco, e portanto a gente nem conhecia muito bem esses números. Há um outro estudo que saiu recentemente, que analisou 18 países, o Brasil um deles, e mostra as consequências tanto para a mulher como para o feto, e uma das questões é o baixo peso, e muitas dessas crianças tiveram que antecipar o parto com 32 ou 33 semanas, exatamente por causa das consequências da doença. Outra questão extremamente importante é a violência contra a mulher. Isso afeta o nascer, né, que está dentro daqueles primeiros 1000 dias, mas também afeta depois que a criança nasce. Violência contra a mulher aumentou, não só no Brasil, mas aumentou em vários países. À esquerda, alguns números do Banco Mundial, que foi apenas no período de março e abril do ano passado. Mais à direita, vocês veem os últimos números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esses são os números para 2020, e o que a gente vê é um aumento do feminicídio, que tem também uma carga de desigualdade. As pretas e pardas desproporcionalmente sofrem mais com esse problema, e uma coisa que é importante é que todos esses números são subestimados, né? Quer dizer, nem todos os casos são reportados, então o que a gente está vendo aqui é uma pequena parte de um problema muito grande que tem consequências para a criança, para a mãe, para a família e para o capital humano, como eu vou falar no final. A outra questão importante é a questão da saúde mental. Isso afeta tanto durante a gravidez como depois do parto, e aqui eu mostro alguns resultados de uma pesquisa que, em colaboração com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, nós fizemos durante os meses de abril e maio do ano passado, logo após o lockdown ter sido decretado em Fortaleza, e foi um lockdown bem rigoroso. Nós entrevistamos 1.041 gestantes de 16 a 48 anos, e o que nós observamos é que a prevalência de transtornos mentais era em torno de 45,7%, extremamente elevado. E só para dar uma ideia de comparação, a última pesquisa de saúde materno-infantil no Ceará, que foi feita em 2017, revela que os números para Fortaleza eram em torno de 20% a 25%. Então é praticamente o dobro do que era no período pós-Covid. Quando a gente chega no crescer, a primeira questão que eu quero abordar é o número de crianças que perderam pai, mãe, ambos, avô, avó e ambos. Então, a quantidade de crianças que ficaram órfãs por causa da pandemia é elevado. A gente não tem um número que tenha sido feito só para o Brasil. Esse é um número de uma estimativa que foi publicada há pouco mais de um mês no Lancet. Há algumas limitações nessa estimativa, eu acho que está bem subenumerada, mas aqui a gente vê que por essa estimativa é cerca de 2 em cada 1.000 crianças abaixo de 18 anos ficaram órfãs por causa da pandemia. A orfandade paterna é cerca de 3,4 vezes maior do que a orfandade materna, em função da maior mortalidade masculina na pandemia. Isso tem uma implicação muito grande, porque, na verdade, isso gera uma ruptura nos cuidados com a criança. Se a gente olha para esse diagrama em que a gente tem os diferentes níveis de cuidado para a criança, né? Quer dizer, o primeiro, que é o cuidado da família, isso pode ter tido uma perda tanto nos pais, como nos avós, como em outras pessoas da família que moram no domicílio e que, infelizmente, morreram com a pandemia. Também afeta o segundo, que é uma outra pessoa. Então, na medida que você tem isolamento, ou que essas outras pessoas também não exercem a função, ou que também perderam a vida, então você tem todo um contexto de ruptura no cuidado com a criança. Ainda que a Covid, tanto a infecção como a mortalidade, seja menor entre as crianças, ela não é zero.
E aqui alguns números também do Observatório da Fiocruz, mostrando que quando a gente olha para crianças menores de 18 anos, cerca de metade desses óbitos estão em crianças abaixo de 2 anos. À direita eu mostro a taxa de mortalidade hospitalar, ou seja, das crianças que foram internadas ano passado e esse ano, qual foi a mortalidade. Ela não muda muito, esses são os dados até a semana passada, mas a gente vê que é um número expressivo, e associado a isso, que é algo que a gente ainda não sabe muito bem quais serão todas as consequências, mas que é extremamente importante que a gente tenha, que a gente consiga monitorar isso e consiga ver as implicações disso, são as sequelas do Covid. E tem esse estudo que saiu recentemente mostrando que cerca de 14% das crianças que testaram positivo tinham 3 ou mais sequelas até 15 meses depois de ter sido diagnosticada com Covid. Esse é um estudo na Inglaterra, tem alguns grupos no Brasil acompanhando coortes de pessoas que foram infectadas, não tenho certeza se inclui criança, mas, novamente, isso pode ter uma implicação no desenvolvimento da criança e pode, novamente, no longo prazo, ter uma implicação para o capital humano. Outra questão importante, aqui eu volto com a questão da violência, né? Quer dizer, aqui eu já tinha mencionado a violência contra a mulher, contra a mãe, isso cria um ambiente no domicílio de estresse tóxico, que tem toda uma implicação para o desenvolvimento infantil, mas aí aqui eu trago 2 estatísticas adicionais, quer dizer, a primeira, que é a violência contra a criança e o adolescente, quer dizer, ela aumentou, né, quando a gente olha para os números de 2020, a violência aumentou, incluindo mortes, né, violentas. E a outra estatística à esquerda é uma estatística brutal e revoltante que a gente tem no Brasil, que é as estatísticas de estupro. Ainda que em número absoluto elas tenham se reduzido em 2020, a gente vê aquela queda, talvez no pior período do começo da pandemia no ano passado. Novamente, esses números estão subestimados, muita coisa não é reportada, mas o que é mais brutal e terrível nessa estatística é que cerca de 61% dos estupros são em crianças menores de 13 anos. Isso é um absurdo total, isso tem toda uma implicação, é um trauma que essa criança jamais vai superar, e isso tem uma implicação no desenvolvimento infantil. Outra questão, infelizmente, a gente voltou a falar de fome no Brasil, então aqui são os resultados de um estudo que acabou de ser feito, em que foi usada a escala brasileira de insegurança alimentar, e o que a gente vê é que cerca de 43 milhões de brasileiros no ano passado não tinham alimento suficiente para atender às suas necessidades e de sua família, e 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome. E ressaltando, já havia décadas que a gente não falava de fome no Brasil, há muito tempo que a gente não falava em desnutrição em crianças, e infelizmente a gente tem um cenário que já vinha desde o ano passado, na verdade, desde antes da pandemia, já estava piorando um pouco, mas agora com a pandemia realmente a fome volta para a agenda social, e isso também carrega uma desigualdade. Então a gente vê que são exatamente os estados na região norte e nordeste que sofrem mais ainda com a insegurança alimentar grave, que significa fome para as famílias. Outra questão que talvez o Naércio vá falar um pouco mais é a questão do ensino, a questão da escola, e aqui, novamente, eu trago uns números da PNAD Covid, que foi um trabalho fantástico que o IBGE conseguiu fazer, mostrando os números durante a pandemia, e aqui o que a gente vê são as crianças que, ainda que tivessem matriculadas, não estavam tendo aulas presenciais no ensino básico, médio e fundamental, e o que a gente vê novamente é uma desigualdade, ou seja, são as crianças na região norte e na região nordeste que mais ficaram sem acesso à escola durante o período da pandemia. E aí eu trago 2 estatísticas também mostradas pela PNAD Covid, dentre as crianças que não conseguiram
ter acesso ao ensino remoto, qual foi um dos principais motivos. E aqui a gente vê o alto percentual de pessoas que ou não têm um computador ou não têm acesso à internet. Então, a gente ainda tem, digamos assim, esse buraco de tecnologia que deixa muito claro que ensino remoto não é para todo mundo, assim como trabalho remoto também não é para todo mundo. Isso me traz para a última questão, que é a questão do capital humano, né? Então, o Banco Mundial criou esse indicador de capital humano, eles já estavam tudo pronto, com números para 2020, vai ter que ser tudo revisto, todos esses números de 2020 não retratam a realidade, e esse indicador, ele traz, basicamente, ele olha para o tempo da criança na escola, o desempenho da criança na escola e a saúde da criança. Todas essas coisas foram afetadas pela pandemia. E ainda que a gente, quer dizer, capital humano é uma questão de longo prazo, então ainda que a gente não saiba exatamente o que vai acontecer, aqui eu trago uma simulação que o Banco Mundial acabou de fazer, em que é uma simulação com o que pode acontecer com o PISA, e com o que pode acontecer com o percentual de crianças abaixo do nível mínimo de proficiência. Aqui em cima, só para dar uma ideia, eu já mostro como o PISA no Brasil é bem abaixo, por exemplo, do PISA dos países do OECD. Então, o que é essa simulação? Considerando um nível basal de um PISA de 413, tem 3 cenários que foram simulados. Então, um cenário otimista, em que as crianças ficariam fora da escola apenas 7 meses, um cenário intermediário, em que as crianças ficariam fora da escola 10 meses, e um cenário pessimista, em que ficariam fora da escola 13 meses. Então, o que a gente vê é que, desse nível basal de 413, a gente pode ter uma redução do PISA significativa num período pessimista, e a gente pode chegar até 70% das crianças com nível mínimo abaixo do nível mínimo de proficiência. Claro que isso aqui não é destino, né? Isso aqui pode ser transformado com políticas públicas que tenham um olhar para a desigualdade, que tenham um olhar para como esse conceito de sindemia tornou os problemas muito piores do que poderiam ter sido se a gente tivesse tido uma resposta com um olhar para a desigualdade, mas mais do que nunca, para a gente garantir que esses efeitos sobre as crianças e as famílias não sejam efeitos que realmente tornem a inserção dessas crianças no capital humano, na capacidade produtiva e, eventualmente, no futuro do país, que isso possa ser melhorado, a gente precisa de ações que mitiguem esses problemas que foram causados pela pandemia. Sem isso, realmente, a gente vai estar comprometendo a primeira infância, o desenvolvimento infantil e a capacidade produtiva do Brasil no futuro. Bom, eu agradeço pela atenção e aqui a minha solidariedade a todas as famílias das quase 600 mil vítimas dessa pandemia, as vítimas e as famílias que ainda têm uma dificuldade enorme em lidar com essa perda. Obrigada. Obrigada a você, Márcia Castro. Realmente, os indicadores são preocupantes, o cenário é bastante turvo, mas é para isso que a gente está aqui reunido hoje, né, conversando nesse simpósio, para propor uma melhora desse cenário para essas pessoas, né, essas crianças, essas famílias tão vulneráveis. Bom, Márcia, a gente volta a falar já, agora é a vez do César, né, que, como eu comentei, ele gravou um vídeo para a gente, são 10 minutos de apresentação, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela para a gente ver agora. Meus cumprimentos a todos e a todas, eu sou César Victor. Eu vou falar hoje rapidamente, sobre o impacto da pandemia na saúde e em outros aspectos da vida de crianças pequenas. Agradeço à Fundação A.S. Vidigal pelo convite e pretendo revisar rapidamente alguns resultados que já estão sendo evidenciados. Eu acho que o primeiro fato que nos deixa que é importante salientar, é que a mortalidade por Covid em crianças e adolescentes ela é relativamente baixa comparada com outras faixas etárias. As crianças e os adolescentes se encontram aqui nessa parte bem inferior do gráfico, com um número pequeno de mortes mensais, isso aí foi em 2021, comparado com pessoas mais velhas, onde a mortalidade foi muito alta, e nós tivemos aquele pico
impressionante que ocorreu a partir de maio, junho desse ano. Quando a gente olha as taxas de mortalidade, quer dizer, de cada 1 milhão de crianças de 0 a 4 anos, desde o início da pandemia no Brasil, 31 crianças morreram de cada 1 milhão. 6% de crianças de 5 a 9 anos, 6 por milhão de crianças de 5 a 9 anos, 8,7 por milhão de 10 a 19, subindo um pouquinho nos adolescentes, e nos adultos a gente teve uma taxa bem alta, de mais de 1.000 por milhão. Então, nós somando todos os óbitos de crianças pequenas, nós temos cerca menos de 1.000 óbitos por criança, comparado com um total de 593, quase 600 mil óbitos que nós já temos no Brasil. Mas não é por aí que a gente evidencia o principal impacto da pandemia. Além da morte, algumas crianças sofrem de uma síndrome inflamatória multissistêmica muito grave, que é rara, mas grave, e nós podemos ter sequelas sobre o desenvolvimento físico e mental e psicomotor das crianças com a Covid longa, que ainda nós não conhecemos direito. Mas o impacto indireto é muito maior. Nós temos o impacto sobre a pobreza das famílias, nós temos a orfandade, crianças que perderam seus pais ou avós, nós temos impacto na dieta, na nutrição, no ambiente, no uso de serviços de saúde, que eu vou poder discutir um pouco com vocês agora adiante, educação, saúde mental, e principalmente uma redução de investimentos em programas de criança destinados a políticas públicas destinadas à criança, uma vez que há necessidade premente de recursos para combater a pandemia. É muito difícil realizar pesquisas de campo. E aqui no lado direito, nós temos uma entrevistadora do nosso estudo EpiCovid, toda paramentada, com equipamento de proteção pessoal, colhendo sangue de uma criança no domicílio, né? Porque a importância de saber é qual a prevalência, a importância da doença na comunidade. Então, muitos dados que eu vou apresentar agora, principalmente os dados internacionais, eles são baseados em modelagem, quer dizer, nós não temos pesquisas suficientes, é muito difícil fazer pesquisa de campo durante uma pandemia, então, portanto, os dados são baseados em modelos matemáticos. Esses modelos para o mundo inteiro mostram alguns resultados chocantes, né? Um deles estima que 9 milhões de crianças sofreram desnutrição aguda, quer dizer, perderam peso em relação ao peso e à altura que tinham anteriormente. Estimam também 168 mil mortes de menores de 5 anos devido à pandemia, no mundo inteiro. As vacinas foram afetadas. A Unicef estima que 23 milhões de crianças deixaram de receber vacinas. Eu acho que até mais do que isso, eu tenho os dados brasileiros para mostrar para vocês depois. Mais de 1 bilhão de crianças deixaram de ir às aulas, um impacto enorme sobre o seu desenvolvimento mental e intelectual. E dessas, 370 milhões deixaram de receber a merenda. Crianças de famílias muito pobres que dependiam da merenda escolar e deixaram de receber a merenda uma vez que a escola estava fechada. E uma última estimativa é a orfandade, de que mais de 1 milhão de crianças no mundo perderam seus pais ou um dos avós, que era seu cuidador, devido à pandemia, um dado muito chocante. Eu creio que a Márcia Castro vai falar um pouco sobre isso também. Aqui no Brasil, nós fizemos um dos pouquíssimos estudos nacionais em que nós fomos de casa em casa, em 133 municípios, eu estudei EpiCovid, em que nós fomos nos meses de maio e junho do ano passado, nós visitamos todos esses domicílios para investigar uma série de fatores relacionados à pandemia. Nessa época, a prevalência de anticorpos, então nós fizemos um teste rápido, tirando uma gotinha da ponta do dedo, era baixa ainda no país, porque estava no início da pandemia. Mas nós observamos que as crianças de 0 a 9 anos tinham uma prevalência de anticorpos tão alta quanto adultos mais velhos. Quer dizer, as crianças não foram poupadas pela infecção. Elas morreram menos por uma série de fatores que nós não sabemos exatamente por quê, mas elas têm baixa letalidade. Quer dizer, elas são infectadas, mas não morrem. Mas nós observamos também umas diferenças sociais que marcam o nosso país, infelizmente marcam a nossa sociedade, também se evidenciaram na questão de anticorpos contra a Covid, né? Crianças pobres, das famílias 20% mais pobres, eles tinham cerca de 2 vezes mais anticorpos do que famílias mais ricas, porque foram mais expostas à doença, né?
E a prevalência entre indígenas foi cerca de 5 vezes maior que crianças brancas, e a prevalência entre crianças pretas e pardas 2 vezes maior, evidenciando, então, essa injustiça que atravessa a nossa sociedade há tanto tempo, em que os mais pobres, os negros, os indígenas, são mais expostos às doenças infecciosas. Aqui é um dado de uso de serviços. Nós perguntamos se a criança deixou de ser vacinada. Isso foi feito em agosto do ano passado. E nós dividimos as crianças em 5 grupos, as famílias mais pobres e as mais ricas. Vocês veem aqui do lado esquerdo, 22% das crianças mais pobres perderam pelo menos uma vacina e 15% das mais ricas, que, obviamente, algumas perderam vacina, mas tinham melhor acesso. Então, o impacto não foi tão grande da vacinação sobre a criança de nível socioeconômico mais alto. E também nós realizamos, juntamente com o patrocínio da Fundação Maria Ciência Vidigal, da Fundação Itaú Social, do Ministério da Cidadania e com apoio do PNUD, um estudo envolvendo 7 universidades brasileiras de avaliação do programa Criança Feliz, que é um programa destinado a famílias de baixa renda, beneficiárias do programa Bolsa Família. Nós estudamos 30 municípios em 6 estados e fizemos essas entrevistas por telefone durante a pandemia. Então, vejam, portanto, alguns dados interessantes, né? Olhamos a gravidez, cerca de 4% das mães estavam grávidas, tanto em setembro do ano passado quanto em janeiro agora. 6% faltaram pré-natal, em setembro, 10% em janeiro. Deixaram de ser vacinados um pouco menos do que o nosso estudo anterior, porque aquele estudo foi no pico da primeira onda da pandemia, né? Agora aqui já estavam uma fase que estava mais tranquila um pouco, 10, 11% deixaram de ser vacinadas e deixaram de ser pesadas. É importante isso, né? Que a monitoração do crescimento é importantíssimo para avaliar o estado nutricional da criança e para prevenir a subnutrição, já que de 1/4 das crianças deixaram de ser levadas a um posto de saúde, obviamente por meio de medo das famílias de que a criança fosse contaminada, né? Deixaram de ser levadas para pesar ou medir. Agora, aspectos positivos, né? Políticas públicas direcionadas para a pandemia. Vocês vejam que em 3 rodadas dos nossos telefonemas, setembro, janeiro e abril, mais de 90% das famílias pobres, essas incluídas no programa Criança Feliz, receberam auxílio, e que em abril 74% dessas famílias já tinham recebido 7 ou mais parcelas do auxílio, mostrando que o programa teve uma boa penetração nesse grupo mais vulnerável da sociedade. Bem, é isso que eu queria apresentar para iniciar a discussão, né? E concluindo com uma série de artigos que nós estamos publicando agora na revista Lancet, nesse final do ano, em que as nossas grandes conclusões, olhando assim todo o contínuo de 0 a 20 anos, quer dizer, crianças e adolescentes, é de que a atual crise global com a pandemia, ela traz consigo enormes ameaças de estagnação e mesmo de reversão de progressos recentes que haviam sido alcançados por mulheres, por crianças e adolescentes em todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a crise oferece uma oportunidade sem precedentes de repensar e reestruturar as nossas políticas públicas. Muito obrigado. É você, César. A gente volta a se falar já. Mais uma fala inspiradora aqui no nosso simpósio hoje. E agora eu vou passar a palavra para ele que está aqui do meu lado, Naércio Menezes Filho. Bom dia mais uma vez, né? A palavra é sua. Aqueles 10 minutinhos de apresentação, tá certo? Certo. Vamos Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu preparei uma breve apresentação para me auxiliar, então acho que seria legal a gente compartilhar essa apresentação. Obrigado. Bom, eu vou falar também sobre os impactos da pandemia na primeira infância brasileira e eu vou ressaltar os aspectos mais econômicos, né, porque eu sou economista, e os impactos desses efeitos da pandemia na desigualdade de desenvolvimento infantil, na educação, na saúde e no futuro das crianças aqui no Brasil, né? Bom, é importante ressaltar que o Brasil, mesmo antes da pandemia, já é um país muito desigual, né? Se a criança nasce numa família mais favorecida, ela tem um desenvolvimento muito mais rápido e muito melhor do que se ela nasce numa família pobre, com mais vulnerabilidades, né? E a pandemia está acentuando essas desigualdades, né, por vários motivos.
Primeiro, com reflexos no peso ao nascer. A gente sabe que o estresse durante a gestação afeta os indicadores no nascimento das crianças, né? E, obviamente, o que a gente mais teve nessa pandemia foi estresse, né? As mães com receio de serem contaminadas pelo Covid, os pais perdendo emprego, as mães perdendo emprego, queda de renda familiar, mortes de parentes, tudo isso causa um estresse muito grande. E você tem vários e vários estudos mostrando que esse estresse pode ter impactos no longo prazo, tá? Além disso, além desse estresse associado à pandemia, nós tivemos escolas fechadas por mais de um ano e meio praticamente. E isso tem um efeito dramático no aprendizado das crianças pequenas, né? Lembrando que aos 6 anos a criança começa a aprender a ler, começa a aprender a escrever, e esse impacto, como eu vou mostrar, foi muito desigual. Então, as famílias mais pobres, as crianças mais pobres foram muito mais afetadas do que as crianças em famílias mais ricas. E tudo isso tem efeito sobre o desenvolvimento infantil, porque para a gente ter um desenvolvimento infantil saudável, a gente precisa ter interações das crianças com os pais, com os cuidadores, com os professores, e a gente não teve isso no período recente, tá? Então, eu vou concluir dizendo que a gente precisa de políticas públicas concentradas para atenuar os efeitos da pandemia, para a gente não ter uma geração que vai ser permanentemente mais desigual no Brasil, e não reverter todos os avanços que a gente teve nos últimos 20, 30 anos em termos de políticas públicas aqui no Brasil. Então, por exemplo, em termos econômicos, vamos olhar para o emprego dos pais. Então, nós estamos falando aqui de pais de crianças que tinham de 0 a 6 anos de idade, ou seja, que são responsáveis por cuidar dessas crianças, tanto financeiramente como através de interações saudáveis. A gente pode ver aqui que o emprego dos pais mais escolarizados, mesmo antes da pandemia, já era bem maior do que dos pais menos escolarizados. Tá? Uma diferença de 10 pontos percentuais. Isso já causa uma desigualdade de saída, porque os pais de famílias mais educados têm mais renda por terem mais emprego do que os pais menos escolarizados, e isso vai afetar o desenvolvimento das crianças. O problema é que, além de ser mais desigual já no início, em 2012, essa diferença foi se acentuando ao longo do tempo, com a crise econômica, com a recessão que a gente vem passando, e disparou na pandemia. Então, a gente pode ver que todos os grupos, mais educados e menos educados, perderam emprego na pandemia. Mas os que mais sofreram são justamente as famílias mais pobres, com pais menos educados. E agora, em 2021, a gente teve uma retomada do emprego, porque houve a vacinação, a economia está se recuperando, mas a diferença entre pais mais escolarizados e menos escolarizados é maior hoje em dia do que no início da pandemia. Ou seja, a desigualdade está aumentando, com reflexo sobre as crianças, que são os filhos desses pais. E a mesma coisa acontece se a gente definir um diferencial por raça. Então, os brancos e amarelos, os pais brancos e amarelos, têm uma empregabilidade maior do que os negros e pardos e indígenas, e essa diferença foi também se acentuando ao longo do tempo. Primeiro com a crise econômica, e a pandemia teve um efeito dramático, reduzindo bastante a empregabilidade dos pais negros, pardos e indígenas, e aumentando a diferença entre brancos e negros. Ou seja, também vai ter reflexo nas crianças negras em comparação com as crianças brancas. Ou seja, um quadro de aumento claro da desigualdade. Vamos ver o que aconteceu na educação, atividades escolares. As mães mais educadas conseguiram manter seus filhos tendo atividades à distância, ajudando seus filhos, ao passo que as mães menos educadas tiveram muito mais dificuldade. Tá? Então, entre as menos educadas, 17% das crianças não tiveram atividades escolares no ano passado. Tá? Então, quase 1/5 das crianças, num período muito importante para a sua formação, que é o aprendizado da leitura, começar a escrever, e elas ficaram basicamente 1 ano sem ter aula, por dificuldades de acesso à internet,
casas lotadas, falta de computador. E muitas vezes os pais não tiveram o preparo para ajudar no ensino das crianças, ao passo que as famílias mais ricas até organizaram grupos de estudo, trouxeram profissionais para ajudar. Então, um impacto muito grande que também se revela na diferença entre brancos e negros. Tá? Também a taxa de atividades escolares, de acesso ao ensino à distância, foi bem maior entre os brancos do que os não brancos. Tá? Mais um fator que pode estar aumentando a desigualdade. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? A primeira coisa é cuidar do Bolsa Família. Tá? Então, nós temos que ter atividades e políticas intersetoriais que foquem a educação para tentar recuperar esse atraso que a gente viu agora, que pode ter impactos muito fortes daqui para frente, que impactem a saúde. Na apresentação da Márcia, do César, ficou bem claro que a saúde está sendo muito afetada e pode ter impactos de longo prazo. E aqui eu trago a questão da assistência social. Tá? O Bolsa Família já tinha problemas antes da pandemia. Uma fila muito grande, de forma que 35% das famílias pobres com crianças tinham direito a receber o Bolsa Família, mas não recebiam. Tá? Então, problemas graves de pobreza que estão se acentuando durante a pandemia. E, além disso, o valor do programa Bolsa Família, o valor da transferência, não era suficiente para acabar com a pobreza. De forma que metade dos beneficiários do Bolsa Família continuavam pobres, mesmo após a transferência. Tá? Isso em famílias com crianças. Ou seja, no Brasil, mesmo antes da pandemia, a gente tinha uma parcela muito grande de famílias que ficava na pobreza mesmo após participar de programas sociais. E a gente sabe que a pobreza tem impactos fortíssimos no desenvolvimento infantil e no futuro dessas crianças. Então, eu acho importante ressaltar aqui que todos esses impactos que acontecem nas crianças hoje, na pandemia, elas vão carregar ao longo da vida, se nada for feito para resolver esses problemas, para atenuar esses efeitos na educação, na saúde e na assistência. Tá? Então, é uma geração inteira que pode ser afetada. Então, não é só uma questão no momento. Tá? E a gente sabe que crianças que têm desenvolvimento mais dificultado, elas vão ter problemas de ficar na escola até o ensino médio, entrar no ensino superior, encontrar um emprego bom, legal, um emprego com carteira assinada, empreender. E vão ter problemas assim ao longo do seu ciclo de vida. Tá? Então, por isso eu ressalto a importância de termos políticas públicas, agora que a vacinação está atingindo grande parte da população, que parece que a gente está tendo uma diminuição de casos. Então, para o ano que vem, a gente precisa reconstruir toda essa rede de proteção social que a gente construiu nos últimos 30 anos, para não termos esse risco de aumento da desigualdade no futuro. Então, a gente propõe aqui na educação um programa de recuperação de aprendizado, recuperação das habilidades socioemocionais. A gente precisa avaliar, os gestores municipais, estaduais do Brasil, precisam avaliar em que estágio as crianças estão chegando na escola, como estão suas habilidades socioemocionais, o que elas aprenderam, o que elas conseguiram aprender na pandemia. Na saúde, a gente tem que usar a estratégia saúde da família para fazer uma visitação em todas as crianças pobres, todas as famílias pobres, entender o que ficou para trás, o que elas deixaram de fazer, doenças que precisam ser combatidas. Na assistência social, mudar o programa Bolsa Família, como eu falei, acabar com a fila e aumentar o valor da transferência. E, através do CEPAP, que é esse novo centro que a gente está desenvolvendo, o Centro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância, a gente vai seguir um novo coorte de crianças, entender o que afeta o desenvolvimento infantil e quais são as políticas públicas que podem melhorar o desenvolvimento infantil. O nosso objetivo aqui é gerar uma sociedade com mais igualdade de oportunidades, em que as oportunidades de realizar seus sonhos na vida não dependam única e exclusivamente se você nasceu numa família mais pobre ou numa família mais rica. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada a você, Naércio. Realmente é para a gente pensar, não dá para falar em meritocracia se a gente muitas crianças e famílias já saem na largada atrás, né? A gente volta a falar com você já, agora a gente continua esse nosso papo aqui com os especialistas, com a Florence. Florence, a palavra é sua agora, também 10 minutinhos para a sua apresentação antes da gente começar o debate. E só antes de eu passar a palavra para ela, lembrem que tem um chat que vocês podem participar com a gente, mandar as perguntas aqui para os nossos especialistas responderem. Vocês podem participar aqui na nossa discussão. Então, vai lá, coloca a sua pergunta, que já a gente começa o nosso debate. Agora sim, Florence, é com você. Obrigada, muito obrigada novamente pelo convite e cumprimentando a professora Márcia, o professor César e Naércio, muito interessante. Então, como já foi colocado nessas várias intervenções, a gente pode ver que o impacto da Covid, ele não não teve um impacto tão forte direto no sentido de óbitos de criança. Sabemos que esse tipo de impacto ele foi menor nessa população de crianças e adolescentes, mas as crianças, começando pela primeira infância, são mais afetadas pelos impactos secundários. Então, pela própria interrupção dos diferentes serviços, assim, de educação, de saúde, saúde infantil, saúde materna, colocaram em risco, inclusive, os avanços que o país já teve em termos de redução da mortalidade infantil e também um risco de agravar a cobertura da vacina, que já estava numa desaceleração antes da pandemia. Segundo, vou trazer alguns números, além daqueles que foram trazidos, muitos vêm de uma pesquisa que o Unicef fez junto com o IPEC, teve 3 rodadas de pesquisa durante a pandemia, através do telefone, falando com a população representativa da população em geral. Então, nessa última rodada, que foi feita em 2021, ela mostra, ela confirma, assim, o impacto que teve na renda. Ou seja, 56% das pessoas entrevistadas falam que houve uma redução da renda, mas essa proporção, ela sobe para 64% quando falamos de famílias com crianças. Então, isso mostra como o impacto na renda foi maior quando tem famílias. O impacto na nutrição, ele foi falado aqui, mas complementando essa pesquisa, ela mostra que mais da metade da população, ela declarou ter mudado seus hábitos alimentares. E, em muitos casos, eles falam que isso foi através de um consumo maior de alimentos industrializados, que sabemos que são alimentos ultraprocessados, que não têm os tipos de nutritivos que são que as crianças e adolescentes, e sobretudo a criança na primeira infância, precisam. O que a gente também viu através dessa pesquisa é que 13% das pessoas mencionaram que em algum momento deixaram de comer. E sabemos quanto uma falta de comida nessa fase de primeira infância, ela tem consequência para o resto da vida. E isso além de outro tipo de desafios que já existiam, independentemente da pandemia, com aleitamento materno exclusivo de 0 a 6 anos, que só chega a um pouco mais da metade das crianças, 54%, colocando também essas outras crianças numa situação de risco em termos nutricional. Eu quero destacar aqui a situação das crianças indígenas. A gente fez uma pesquisa antes da pandemia, inclusive em 2018, entre crianças Yanomami, que revelaram que 81% dessas crianças estavam numa situação de nutrição crônica, ou seja, uma baixa estatura comparado com a idade. E 48% estavam com desnutrição aguda, além de um quadro de anemia e de falta de deficiência de vitaminas e outros nutrientes. E tudo indica que com a pandemia essa situação aumentou. O próprio fechamento das escolas, das creches, teve um impacto, além do impacto na aprendizagem, teve impacto nessa fase também com o aumento da exposição das telas, aumento da violência doméstica, como foi mencionado antes de mim, pela própria situação de as crianças estar mais expostas e não tendo a creche e outros serviços que têm esse papel de vigilância, que elas tão importantes, a violência doméstica contra crianças aumentou, e além de todos os desafios em termos de sociabilização, de falta de relações assim com as outras crianças, que afetaram a própria saúde mental. A pesquisa também mostrou que 41% dos pais ou cuidadores notaram mudanças de comportamento entre as crianças de 0 a 6 anos, e isso também relacionado, somando de alguma maneira com os problemas de saúde mental que foram, inclusive,
notados aqui pela própria professora Márcia, entre os próprios pais e cuidadores. E em todos esses indicadores já havia desigualdade antes, até indicadores como acesso a 7 consultas no pré-natal, na mortalidade infantil, no acesso à educação infantil, no registro de nascimento, e essas disparidades, elas aumentaram. Então, estamos numa situação, em prática, onde as crianças já estavam, começando pela primeira infância, já são a parte da população com essas grandes vulnerabilidades, e elas foram ampliadas durante essa pandemia, afetando mais as populações do norte, do nordeste, as populações preta, pardas indígenas, as populações pobres. Então, agora, olhando mais para quais são os caminhos para frente. Então, a gente tem que buscar, priorizar, mitigar esses efeitos nas crianças que podem ter um efeito, assim, um impacto nas gerações e na nossa sociedade em geral, e buscando reduzir essas desigualdades através de promovendo uma equidade desde a primeira infância, de acordo, inclusive, com o marco legal da primeira infância. Eu vou apontar uns 5 pontos. O primeiro, que foi mencionado, inclusive pelo próprio Zezé e por outros palestrantes, é a importância da proteção social. Garantir que as políticas, como Bolsa Família e outro tipo de políticas, realmente cheguem aos mais vulneráveis, que sempre a gente sabe a importância que o auxílio emergencial teve, que essas políticas teve, mas a gente viu também que, apesar dessas políticas, houve um impacto na pobreza dessas populações mais vulneráveis, sobretudo essas populações de crianças. Então, um impacto muito forte na proteção social. No âmbito da educação, começando já pelas creches e pré-escola, fundamental a reabertura das escolas. O Unicef tomou uma posição muito forte nesse sentido desde o ano passado, mostrando através de evidência que a escola não era um foco de transmissão, não é mais um foco de transmissão do que qualquer outro lugar, e que as escolas poderiam ser reabertas. Estamos felizes que isso está acontecendo agora cada vez mais. Então, é fundamental continuar com essa reabertura presencial das creches, pré-escolas, escolas, mas, além disso, precisa ir atrás daquelas crianças e adolescentes que ficaram fora. Uma outra pesquisa que a gente fez mostrou, agora olhando a educação, assim, todo o ciclo educativo, que enquanto tinha 1 milhão de crianças e adolescentes que estavam fora da escola antes da pandemia, esse número foi para 5 milhões. Que ficaram desvinculados da educação. Então, a escola, além de reabrir e ter as aulas presenciais, tem que ir atrás, através de uma busca ativa das crianças que estão fora da escola e através de um acolhimento, assim, levando em conta o fato que uma criança que ficou desvinculada tanto tempo, ela precisa de um cuidado especial. O terceiro, o Unicef quer promover iniciativas e metodologias que oferecem serviços de excelência para a primeira infância com um olhar intersetorial, integral e integrado. E, nesse sentido, tem iniciativas interessantes. Mencionar, em particular, a Unidade Amiga da Primeira Infância, às vezes referida como UAP. Ela foi pilotada em Fortaleza, a gente está, inclusive, apoiando para que ela seja disseminada para outras 5 capitais, e ela, justamente nessas unidades, se busca olhar para a criança para o lado da saúde, obviamente, mas além da saúde, incluindo a educação infantil, a proteção, e com um enfoque especial nas crianças com deficiência. Então, esse tipo de iniciativas que podem ser expandidas para outras cidades. Uma outra prioridade é de retomar a vacinação regular. Por causa dessa situação de pandemia, do fechamento dos serviços, do próprio medo também de levar as crianças em alguns momentos para vacinar, precisa retomar a vacinação regular, e para isso estamos, aliás, desde o Unicef, promovendo uma metodologia inspirada no Busca Ativa escolar, que chama Busca Ativa vacinal,
para ir atrás daquelas crianças que ficaram fora da vacinação. Então, precisamos realmente priorizar a retomada da vacinação regular. E a última que eu vou mencionar aqui, que ela é transversal de alguma maneira, é importante de políticas a nível municipal. O município tem um papel fundamental com as crianças na primeira infância, com todos os temas que a gente vem falando. Por isso que, inclusive, através do trabalho que vimos fazendo com municípios, através do selo Unicef, esse ano estamos muito felizes porque mais de 2.000 municípios aderiram, e assim vamos poder acompanhar 85% dos municípios do semiárido da Amazônia e incluímos um eixo muito forte de primeira infância, com o objetivo de vacinação, de educação, de prevenção da violência. Então, esses são alguns caminhos que estão indicados aqui, de maneira, por concluir, o que é fundamental é resgatar um princípio de prioridade absoluta para a criança, que está dentro da própria Constituição brasileira, e que nessas respostas à pandemia a gente acabou tomando uma série de decisões, não sempre no sentido priorizando a criança. Então, precisamos resgatar isso e sabendo os inúmeros estudos e evidências que existem, que o investimento na primeira infância, além de garantir o desenvolvimento da criança, ele tem também um impacto na cultura da paz e na quebra da pobreza intergeracional. Então, com isso, concluo. Muito obrigada pelo convite novamente. Parabéns pelo evento. Obrigada a você, Florence. Obrigada, Florence, a Márcia, ao Naércio, ao César, que falou gravado, mas ele também vai se juntar aqui com a gente para a gente começar essa nossa conversa, né, o debate, colocando as perguntas de vocês. Deixa eu me conectar com ele aqui, César Victora. Bom dia para você. Agora sim, ao vivaço com a gente. Opa, ainda não estamos com o áudio dele, algo que a gente viveu bastante nesse período virtual, né? Todo mundo esquece de abrir o microfone. Agora foi. Agora eu apertei o botão certo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, César. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui, né? Não esquece, você que está aí acompanhando a gente, de mandar as suas perguntas para a gente colocar a discussão aqui com os nossos especialistas. Bom, da fala de todos vocês, né? A gente viu um cenário de vulnerabilidade para crianças, para mulheres. Eu queria, começando aqui com a Márcia, que foi a primeira a falar, para ela poder voltar aqui a responder para a gente, qual que é o grupo que a gente precisa priorizar em relação a essas políticas que vocês falaram que a gente precisa ter, políticas públicas, políticas de assistência emocional e social, também pensando no avanço da vacinação das crianças? Queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que nessa tentativa de priorizar, há medidas que a gente consegue abordar diferentes grupos. Então, a gente não precisa deixar uns grupos de fora. Então, por exemplo, uma das questões que acho que foi o Naércio que mostrou, né, que ele fala da estratégia de saúde da família, trazer informação. Então, veja, se você tem uma estratégia de saúde da família que é a atenção primária, né? E a atenção primária é a espinha dorsal de qualquer sistema universal de saúde. Se você reforça a atenção primária, você ajuda as crianças, porque você pode fortalecer esse programa que a Florence falou de busca ativa vacinal, por exemplo. Você torna o agente comunitário de saúde um veículo de informação correta, né? Não desinformação, que isso é outra a gente chama de infodemia, né, outra epidemia circulando. Você volta a ter a questão do cuidado, então a pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, todo esse atendimento foi interrompido durante a pandemia, então você também atende a população mais vulnerável e você atende as mulheres, porque você tem o acompanhamento do pré-natal e do período do puerpério. Então veja bem, com uma medida, né, que é fortalecer a atenção básica, que é a base de tudo na saúde, você atinge crianças, mulheres e os vulneráveis. Então, acho que nessa questão de priorizar é como que a gente otimiza os poucos recursos que a gente tem para abordar essas desigualdades locais, essas desigualdades estruturais que criam e maximizam parte dos problemas que a gente viu na pandemia. A gente precisa muito do papel do governo num momento como esse, e a gente citou aqui, né, a necessidade de ampliação do Bolsa Família, ele que já era um programa social com
com alguns problemas, né, que não chegava de verdade a quem precisava. Agora eu quero que com você, César, que está ao vivo com a gente, como é que a gente faz para ampliar programas desse tipo? A Florence lembrou bem do auxílio emergencial, que foi fundamental para fazer com que essas pessoas levassem minimamente um pouco de comida à mesa. Como é que a gente amplia essa necessidade desses programas para quem de fato precisa? Bom, eu acho que eu até mostrei na minha palestra, né, que uma das poucas coisas positivas que a gente viu no momento em que caiu a vacinação, caiu o pré-natal, caiu o uso de serviço de monitoração do crescimento, que as crianças vão ser pesadas e medidas, uma coisa que aumentou foi o auxílio emergencial, que funcionou bem. Né? É óbvio que o auxílio emergencial é sempre um programa que tem mais de um objetivo, né? Um deles é eleitoreiro, obviamente. Muitos governos têm usado isso para tentar melhorar sua popularidade, reeleger seus governantes. Mas, por outro lado, ele é um programa extremamente importante, né? Eu acho que o Brasil tinha que evoluir para um programa de renda mínima, em que se garantisse para a população uma renda mínima para cumprir suas necessidades básicas, né? Um programa universal. É claro que o programa tipo renda mínima ele vai ser focalizado nos negros, nos indígenas, nos pobres, porque vão ter critérios, o Naércio entende muito mais do que eu sobre esse assunto, mas esse tipo de programa vai garantir a continuidade. Eu só gostaria de falar uma coisa muito rapidamente. A pandemia chegou numa hora muito ruim no Brasil, né? Porque há alguns 3, 4, 5 anos nós estamos vendo um desmonte do SUS, nós estamos vendo um desmonte da ciência brasileira como nunca foi enfrentado nos últimos 50 anos. Então, nos pegou numa baixa, nos pegou num momento em que a nossa capacidade de reação, em termos de cientistas, em termos de SUS, foi homérica, foi indescritível o envolvimento, a importância que teve, quanto cada um de nós, cientistas, médicos, enfermeiros, auxiliares, professores, quanto algum de nós investiram, num momento que está muito triste para a ciência brasileira. Então, não gostaria de deixar o elefante que está no meio da nossa sala de debate aqui fora. Nós temos um governo populista, anticientífico, que divulga fake news e que não tem colaborado para qualquer política pública, a não ser a política pública de uma possível renda extra, um programa de proteção social com fins eleitoreiros. Infelizmente, essa é a realidade que nós enfrentamos. Obrigado. Obrigada a você, César. Eu quero voltar aqui com o Naércio, que está aqui do meu lado no estúdio, porque o César puxou o gancho para a sua fala, que tem a ver com o que a gente vai conversar agora. Um dos pontos que você trouxe, Naércio, é que o desenvolvimento é melhor quando o acesso é maior. Você trouxe um gráfico que mostrava a curva dos empregos em famílias mais pobres e menos educadas, e eu fiquei bem chocada como foi lá para baixo no ano de 2020, melhor dizendo. Qual que é o custo social, os impactos dessa capacidade de resposta muito lenta que a gente tem para se adequar às políticas públicas diante desse cenário de crise? Como o César bem lembrou, né, como a gente pegou um momento péssimo. Cientistas que não conseguiam recurso para trabalhar aqui dentro, sem querer, foram forçados a sair do Brasil para conseguir minimamente continuar custeando seus trabalhos de pesquisa. Enfim, a palavra é sua. Sim, bom, nós tivemos esse impacto forte sobre a renda na pandemia, né? Especialmente nas famílias que já eram pobres, porque muitas delas, como eu mostrei, perderam o emprego, né? A empregabilidade já era mais baixa entre os menos educados e caiu muito com a paralisação da pandemia, até porque os pais menos qualificados costumam trabalhar no comércio, serviços que foram mais afetados pela pandemia. O auxílio emergencial realmente foi importante para evitar um impacto mais dramático em 2020. Mas depois o valor diminuiu, agora a gente está com um valor bastante baixo, o auxílio está acabando, e a gente não teve ainda um novo programa de Bolsa Família. A gente tem uma proposta que está em tramitação, mas que ninguém sabe ainda direito o que vai ser aprovado, os valores que vão ser aprovados. Então a gente precisa priorizar as famílias pobres com crianças. Eu acho que esse é o ponto principal, porque uma sociedade que não toma conta das suas crianças, especialmente nas que nascem em famílias mais pobres, está prejudicando todo o seu futuro. E aí a gente acaba tendo uma sociedade mais desigual,
e a desigualdade traz inúmeros problemas, especialmente para a nossa sociedade, que já tem uma tradição de desigualdade muito grande. Então, realmente, a gente precisa, a partir do ano que vem, a partir de 2023, repensar o Brasil, repensar com foco nas crianças, investir mais nessas políticas intersetoriais, investir na educação, na saúde, na assistência social e privilegiar essas crianças. Nascem 3 milhões de crianças todos os anos no Brasil, 1/3 delas nascem em famílias pobres, e isso é inadmissível se a gente quiser ter uma sociedade com mais crescimento, mais produtividade e justiça social no futuro. A gente está falando do valor do auxílio emergencial, né, que deve mudar de nome, deve mudar para, na verdade, a Bolsa Família, né, mudar para Auxílio Brasil. No caso do auxílio emergencial, a gente tem valores aí de R$ 150, enquanto os preços nos supermercados, né, todo mundo que vive no Brasil sabe que com R$ 150 você não consegue comprar absolutamente nada. Agora, eu quero jogar para vocês que estão no nosso telão, se alguém quiser fazer algum comentário em cima das respostas aqui do Naércio ou de quem tenha falado, que fiquem à vontade, levante o dedinho que a gente dá a vez para vocês. Fiquem à vontade. Agora, se alguém não tiver nenhum comentário para fazer, eu quero falar em relação justamente a esse ponto que a gente está trazendo aqui, né? Com os preços nas alturas, as crianças que tinham muitas vezes somente no ambiente escolar a única alimentação do dia, ficaram distantes nesse momento, né? E aí você cria você acaba desenvolvendo muito mal uma criança com problemas psicológicos, problemas físicos, crianças agressivas. Como é que a gente muda, né, em um cenário desse tipo que a gente vive nesse momento? A gente está trazendo essa discussão aqui para jogar para frente. As crianças voltando à sala de aula agora, depois de 1 ano e meio, é um passo que a gente está dando muito lentamente. E só para pontuar uma outra questão, as periferias, no geral, elas já têm uma defasagem de alimentação muito grande. Você não encontra, em lanchonetes que sejam, né, uma alimentação mais nutricional, apenas tudo mais gorduroso. Queria que vocês trouxessem para a gente um pouco desse cenário. Márcia, eu queria levantou fazer o dedinho, um comentário. por favor. Eu acho que tem uma questão das escolas que a gente precisa discutir mais, que é a qualidade do prédio da escola. A gente hoje em dia sabe que a ventilação é muito mais importante do que o álcool gel, né? E aí, quando a gente fala em reabrir as escolas, trazer as crianças de volta para a escola, e a gente não se lembra que tem muita escola pública, principalmente as públicas, que o prédio não tem condições boas para você trazer a criança de volta. Você não tem ventilação, as salas não têm janela, às vezes a escola não tem nem acesso à água. Então, assim, isso volta para aquela discussão da a gente vai ter políticas que abordam a raiz do problema, ou a gente vai tirar o pozinho, mas não vai resolver o problema. O problema é estrutural, ou seja, qual é a qualidade das escolas, qual é o acesso que as crianças têm a essas escolas, a ter um mínimo de infraestrutura suficiente para poder funcionar. Eu acho que isso se conecta com muito que foi discutido por todas as pessoas nesse painel, e pelo que o Preto Zezé falou no começo também, que a gente tem problemas estruturais que novamente, estão ligados a esse conceito que é maior do que pandemia, um conceito de sindemia que é naturalmente local, que se a gente não aborda essas desigualdades que importam para a Covid, importam para o desenvolvimento infantil, importam para a transmissão de dengue, importam para muita coisa. Se a gente não resolve esse problema estrutural, a gente vai continuar tendo essas mesmas discussões, as desigualdades se perpetuam, elas vão ficar aumentando a cada epidemia que a gente tem, e a gente sempre vai ter esse problema, e quem paga a conta são exatamente os mais vulneráveis, aqueles que sempre são mais afetados com essas questões. Isso só vai acontecer se a gente tem um governo com comprometimento de uma agenda social com foco na desigualdade, com foco na equidade. Se isso não acontece, a gente nunca vai ter esse olhar na política pública. Márcia, obrigada. O César e a Florence querem falar. Eu vou dar a palavra para a Florence primeiro, tá bem, César? Pode colocar as mulheres na frente aqui, né? Pode falar, Florence. Obrigada, não, muito obrigada pela provocação, assim. O que é importante, também relacionado, inclusive com o que a Márcia estava falando, é que a gente, realmente, de priorizar as crianças nas políticas, isso quer dizer priorizar nos orçamentos. Porque se a gente não tiver um orçamento assim, adequado nessas políticas, é difícil assim, implementar. Esse é um aspecto. Sobre
um outro aspecto que eu quero reforçar é a questão das escolas. A gente sabe que elas têm limitações, evidentemente, isso é fundamental a gente investir nessas escolas. Ao mesmo tempo, o que a gente sabe é que tem infraestrutura assim mínima que permite nessa reabertura da escola com uma série de protocolos que podem ser aplicados. Então, por exemplo, enquanto uma grande parte das escolas não tem acesso à água encanada, por exemplo, são só menos de 3% que não tem nenhum tipo de água, ou seja, 97% que tem algum tipo de água que é tão fundamental entre as outras medidas para lavagem de mão. E a abertura das escolas, ela tem um impacto em todas as dimensões. Na aprendizagem, a gente viu, eu falei de 5 milhões de crianças que estão desvinculados da escola. E o que é uma grande novidade é que muitas delas, aliás, a maioria delas, estão no ciclo de 6 a 10 anos, que é o ciclo da alfabetização, que é uma fase etária onde o acesso à educação era universal, e é a fase onde tem a alfabetização e que realmente tem um impacto em toda a vida. Então, o impacto na aprendizagem é muito profundo. O impacto na nutrição, como você falou, metade das crianças não tiveram acesso à merenda escolar durante a pandemia. E para muitas delas, essa é a refeição maior. A saúde mental, metade das famílias assim, falam que 40% do caso da primeira infância tem algum tipo de transtorno de saúde mental. Ou seja, realmente de resgatar essa escola como centro de referência para as crianças, para receber o apoio que elas precisam para garantir o seu desenvolvimento, que tem impacto em todo o resto. Por isso que a gente insiste muito nesse aspecto. Também, entre os outros aspectos, investimento na saúde, na vacinação e outras políticas que são fundamentais. Obrigada, viu, Florence? Eu vou passar a palavra para o César, que tinha levantado já a mão falar. Muito obrigado. Não, é rapidinho. Eu queria lembrar que nós estamos no momento mais crítico da ciência brasileira. Nunca houve tantos cortes de investimento em ciência como atualmente. Alguns dos nossos melhores cientistas estão indo para o exterior. A Márcia está em Harvard, mas continua trabalhando direto com questões brasileiras, nos ajudando a entender a pandemia. E se nós não tivermos, nós temos que aprender muito com essa pandemia, porque não vai ser a última pandemia que nós teremos. Certamente essas pandemias com a globalização, com o desmatamento, com a maior interação entre homens e animais, vai haver novos tipos de vírus e outros micro-organismos que vão pular espécies, e como o Covid pulou. Nós precisamos investir mais em ciência. O próprio censo demográfico, que é a ferramenta básica, ele já foi adiado, agora ele está subfinanciado, ninguém sabe se vai sair um censo decente ou não. Como é que nós podemos ir para o futuro sem entender o presente, sem entender o passado? E essa é uma oportunidade única. Vamos ver quais as escolas que podem ser reformadas e quais que vão ter que ser construídas da estaca zero. Para isso, nós precisamos de pesquisa. Vamos ver como melhorar o nosso serviço de detecção das novas variantes que estão aparecendo por toda hora. Como é que podemos diagnosticar mais precocemente? A variante Gama, que foi de Manaus, foi diagnosticada no Japão, porque alguém foi de Manaus para o Japão e descobriram lá. Nosso sistema não detectou essa variante, não foi o primeiro a detectar. Então, fica aqui uma súplica, um pedido para que toda a sociedade brasileira entenda a necessidade de financiar a ciência, para que, pelo menos na próxima pandemia, nós estejamos mais bem preparados. Obrigado. Obrigada a você, viu, César? Esse ponto que o César trouxe sobre o censo, realmente, como que a gente está no escuro, né? A gente não sabe o nosso passado, a quantidade da população, para a gente conseguir propor políticas públicas e saber para onde a gente vai caminhar. Bom, pessoal, continuo com vocês aqui, ainda com o nosso time no nosso telão. A gente chega no momento da nossa primeira enquete aqui do dia no nosso simpósio. Vamos lá, pessoal da produção, que tem nome, Thaís, coloca para mim aqui na nossa tela a nossa enquete. Deixa eu ler ela para você, vamos lá. Tem as opções, né? E a pergunta é a seguinte: com base na sua experiência e no contexto em que você está inserido, a opção A diz o seguinte: qual foi o desafio que mais impactou as crianças menores de 6 anos e suas famílias durante a pandemia? Na sequência, na verdade essa era a pergunta, né? A primeira opção é:
menos apoio de outras famílias, outras pessoas da família, como avós, para o cuidado da criança. A opção B é a ausência de atividades presenciais nas creches e nas pré-escolas. A opção C, o aumento de sobrecarga, estresse, depressão ou ansiedade do cuidador. E a opção D, aumento da insegurança alimentar, pobreza e desemprego. Bom, a enquete está lançada, está na sua tela e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou te dar 30 segundos para que vocês respondam de forma virtual essa nossa enquete, combinado? E para responder é muito fácil também. A enquete está aparecendo na plataforma aí para vocês, fica logo abaixo da tela de transmissão. Se você tiver em tela cheia, é só apertar o botãozinho do ESC para conseguir visualizar a enquete e responder. A gente começa então o tempo contando agora 30 segundos na sua tela. Eu preciso da participação de vocês, para que vocês votem aí na nossa enquete. Será que a gente coloca de novo na tela, produção, para o pessoal saber quais são as opções, a gente vê a pergunta. Eu vou começar a mostrar para você de novo. A pergunta é a seguinte: com base na sua experiência e no contexto em que você está inserido, qual foi o desafio que mais impactou as crianças menores de 6 anos e as suas famílias durante a pandemia? Essa é a enquete que está na plataforma para você, também está aqui na sua tela para você participar e votar aqui com a gente. Ó, já temos, então, o resultado. É isso, na verdade isso aí é a votação acontecendo em tempo real, a gente mostrando para você, o pessoal participando das 4 opções que eu joguei aqui para você, com aqueles segundinhos de resposta. Está acontecendo em tempo real, já já a gente tem o resultado final das opções que são ausência de pessoas para ajudar, né, no cuidado com a criança, ausência de atividades também presenciais nas creches e nas escolas, menos apoio daquela rede de apoio, né? As opções aí estão aparecendo na sua tela e já já a gente finaliza e coloca a resposta para você e também para os nossos especialistas comentarem aqui. A gente está trazendo, né, os números, o cenário da pandemia no momento da primeira infância, o quanto ela pode impactar para o resto da vida, né, nesses primeiros 6 anos de vida. Se você não tem escola, educação, alimentação, o quanto isso impacta no resto da vida do ser humano. Como o César trouxe aqui para a gente, né, os nossos especialistas também, o Naércio que está aqui do meu lado, sobre a dificuldade de você conseguir um emprego, o quanto isso impacta no restante da sua vida. Né, e você vai acabar perpetuando um ciclo de pobreza, muitas vezes, e a gente ainda quer falar em meritocracia num país como o nosso, quando a gente já larga atrás. Bom, a nossa enquete continua acontecendo, já já eu mostro o resultado para vocês. Os nossos especialistas continuam aqui com a gente, então acho que a gente vai para as considerações finais, já já eu mostro o resultado da nossa enquete e você continue participando. Deixa eu até dar uma colada aqui, ver se tem já as suas respostas do chat para você participar com a gente. Já as perguntas, né, os comentários estão chegando aqui, a produção está mandando para mim, já já eu trago aqui para vocês. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada. São muitas perguntas que a gente quer trazer ainda. Eu fiz um montão de anotação, infelizmente a gente não vai ter tempo, mas que bom que a gente plantou essa semente aqui na cabeça de vocês que estão acompanhando a gente, vocês gestores públicos, a sociedade civil. Eu também, como jornalista, que tenho esse papel de ampliar e amplificar a informação para que a gente busque caminhos para sair, né, desse cenário tão turvo que a gente trouxe aqui. É um privilégio estar com vocês e o NCPI fica muito contente de promover esse encontro de tanta qualidade. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, muito obrigado Obrigada a pelo você. convite.